Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um episódio do Pão Diário Universitários, do Conexão Universitária aqui, e nós estamos no episódio 38. Onde está o Senhor? Perto o Senhor está. Esse é o tema do nosso devocional. A gente vai falar um pouco sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Se você está acompanhando a gente lá pelo aplicativo, é o devocional 38, é o mesmo devocional do livro físico, e se você está acompanhando a gente pelo devocional físico, pelo livro físico, é o mesmo devocional 38. Se você ainda não conhece nosso aplicativo, entra lá na sua App Store, tem tanto para Android quanto para iOS, e baixa lá o nosso aplicativo, a gente tem muito conteúdo legal, então toda semana a gente posta um devocional novo para você estar compartilhando com o seu grupo na universidade, para você estar compartilhando com seus amigos, e a gente também tem muito conteúdo dos nossos parceiros, da ESRIs, de tantos outros parceiros que nos apoiam aqui no Pão Diário Universitário. Se você não segue a gente no nosso Instagram, entra lá e segue a gente no @Pão Diário Universitários. O Instagram acaba sendo o nosso maior meio de comunicação, então a gente posta tudo que a gente está publicando, novos contatos, novos parceiros, e a nossa forma de interação com todo o público. Então, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários. Sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, sou membro da comunidade de alcance de Curitiba, fui líder do Dunamis Pockets por 2 anos e meio na PUC, sou, sou um acadêmico de psicologia quase formado, estou no 8º período, e hoje estou aqui com 2 convidados, eu estou aqui com a Su e com o Marcelo, mas eu não vou apresentá-los, eles quem vão se apresentar aqui, então fique aqui com a gente, que tenho certeza que esse papo vai ser muito massa. Queria perguntar, Su, quem é você? Conta um pouquinho pra gente, quem é você, o que você faz. Glória a Deus. Olá a todos, é um prazer estar aqui, receber esse convite, uma honra, me sinto muito honrada. Bom, meu nome é Suiane, eu tenho 21 anos, eu trabalho como influenciadora digital, gospel, eu trabalho com a internet faz uns 6, 7 anos já, e agora Deus me deu o privilégio de encontrar o meu ministério. Eu trabalho bastante com adolescentes, né? Trabalho na questão amorosa, na questão afetiva, né? Trabalhando com a questão do coração mesmo, né? A gente sabe que hoje em dia a tendência dos nossos jovens adolescentes é se entregar cedo demais, né? É não guardar o coração, assim como a palavra de Deus diz. E Deus me levantou nesse ministério para trabalhar nessa área. Sou também pastora junto com meu marido, né? Nós trabalhamos como pastores auxiliares na igreja do Evangelho Quadrangular. Trabalho também como ministra de louvor e estou aí crescendo pela graça de Deus, né? E aonde Ele tem me levado, eu tenho feito aquilo que Ele me ordenou fazer, graças a Deus. Amém, amém, que massa, Su. Muito bacana você trazer isso, né, em relação aos adolescentes, porque realmente deve ser uma preocupação nos nossos dias, né, e que demais que Deus tem levantado pessoas para estarem sendo vozes, né, para esse público específico, né. Então, já que você é da adoração, a gente tem alguém aqui que gosta de adoração, queria que ele se apresentasse um pouquinho. Conta pra gente, quem é você, Marcelo? E aí, galera, beleza? João, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui participando desse bate-papo com vocês e eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Então, como o João falou, eu estou já na adoração, meu nome é Marcelo, sou pastor na Alcance Curitiba, mas eu estou no meio da adoração, nesse meio do louvor, desde os 12 anos de idade. Hoje eu só estou com 50, né? Sou casado há quase 27 anos, tenho 2 filhas, a Beatriz e a Júlia já casada, a Beatriz quase, e tenho já há muitos anos, né, estado aqui no Ministério de Louvor, não aqui em Curitiba, né, não comecei aqui, depois acho que a gente vai, no decorrer da conversa, falar um pouco a respeito, mas eu gosto muito de dizer assim que, embora já faz muitos anos, né, que eu tô nisso, eu sou um eterno aprendiz, e sempre até na nossa igreja, quando eu vou ministrar, me dá aquele friozinho na barriga, e eu acho isso excelente, e eu não quero nunca perder isso. Esse friozinho não é medo, né? Esse friozinho é dependência. A partir do momento que a gente para de sentir isso daí, a gente se sente no controle, aí é um passinho para dar errado, né?
Então é isso, né? Além do louvor, eu e minha esposa, Josiane, a gente cuida de várias células na Alcance, fazemos parte também do Ministério de Restauração Interior, entre outras coisas, servimos um cafezinho, abrimos, fechamos a porta, o que precisar a gente faz. Estamos aí para servir. Que demais, que demais. Glória a Deus por isso. Eu quero honrar o Marcelo publicamente, porque ele foi uma das primeiras pessoas que me ativou, né, na área ministerial. Eu lembro quando eu recém cheguei na Alcance, já cheguei com sangue no olho, falei, vou chutar o pau da barraca aqui, vou fazer acontecer, e ele foi um dos que acreditou em mim, que me levou em algumas agendas para estar ministrando com a galera, ministrando cura, entregando palavras de conhecimento, se movendo nos dons. Então, Marcelo, queria te agradecer de coração, é um privilégio tê-lo aqui com a gente, ouvir um pouco do que Deus já fez e tem feito através da tua vida. Amém. Gente, vamos para o nosso bate-papo, então, que eu estou empolgado para essa temática. Então, onde estás e perto está o Senhor. A gente vai falar, então, sobre a presença de Deus. E é algo muito, muito interessante, porque quando a gente olha, né, para o nosso meio, a gente está falando aqui de... Nós três aqui somos de igrejas que são consideradas igrejas carismáticas, né? Que creem nos dons do Espírito, se movem nos dons do Espírito. E tem muito do sentir a presença, né? E aí é muito fácil a gente cair naquele erro do precisar sentir para saber que Deus está ali, né? Então, a gente sabe que o nosso Deus, ele é um Deus onipresente, né? Ou seja, ele está realmente em todos os lugares. Mas também a gente sabe que existe uma presença manifesta de Deus. Quando a gente vai ler, se eu não me engano, em segundo livro de Reis, fala sobre a construção do templo e fala sobre quando eles estavam adorando em um mesmo lugar, dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles dizem que uma nuvem invadiu aquele lugar e preencheu aquele lugar com a presença de Deus. Então a gente crê também que existe essa presença manifesta do Senhor. Então, a gente pode dizer que a gente consegue sentir em certos momentos o Senhor. Não é sempre, mas a gente sente. Eu queria perguntar para vocês, queria começar perguntando para o Marcelo. Marcelo, como que a gente mantém esse equilíbrio entre essas duas noções em relação à presença de Deus? Como que a gente não vai para ambos os extremos, né? Ou a gente crê somente na onipresença de Deus, tipo, não, Deus realmente está em todos os lugares e é só isso, mas como também a gente não vai para só a presença manifesta e depende do sentir algo para saber que Deus está ali. Legal. Você falou tudo. Uma coisa muito interessante que a gente tem que prestar atenção, essa palavrinha que você não falou ela, mas ela é equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, nem uma coisa muito forte nem a outra, mas nós temos que ter equilíbrio. A presença de Deus todo mundo quer, né? Então, assim, a presença manifesta de Deus é uma coisa muito interessante que eu acredito que todos nós deveríamos ter uma experiência com Deus, mas aquela assim, sabe aquela de arrepiar os cabelos? Porém, não é uma coisa que a gente precisa, né? Porque é pela fé que a gente sabe que o Espírito Santo está dentro de nós, que o Senhor está em todos os lugares. E a hora que estava falando, me lembrei de algo, uma experiência que eu tive quando há muitos anos atrás, eu morava lá no norte do Paraná, e eu precisava muito de uma cura. E eu tinha verrugas em todos os meus dedos, todos, das duas mãos, aqui pertinho da unha, assim, eu andava com a mão até assim, tinha muita vergonha, que era muito feio. Eu já tinha passado ácido, um monte de coisa na mão, e eu falei, puxa vida, não resolve, nada resolve, e passa ano, outro ano e nada. E daí foi um pastor na nossa igreja, ele era muito usado em cura. Aí eu falei assim, eu vou lá na casa dele depois, né? E eu fui, passei óleo de peroba na cara e fui lá, falei, eu quero que você ore comigo, né? E aí, sabe o que ele fez, mano? Porque a gente acha, né, que eu tinha muito essa noção antigamente, pra eu sentir uma culpa, pra eu ter uma cura de Deus, eu sentia a presença de Deus, preciso ter um arrepio, alguma coisa assim, muito espetacular e tal. E eu achei que o cara ia chegar e ia gritar, ia fazer aquela oração do fogo, né? É a mesma coisa que talvez Naamã estava querendo, né? Quando ele foi receber a cura dele, né? Ele achou e daí foi mandado o servo lá para, né? Aí eu tava esperando a mesma coisa. Gente,
o pastor, ele pegou, ele não tinha nem aquele óleo bonitinho que veio lá de Israel, cheirosinho. Ele pegou um óleo, eu vi ele fazer isso, que estava na frigideira, acho que eles tinham fritado um peixe, sei lá o que ali, ele molhou o dedo dele ali e foi passando nos meus dedos, ele só falou isso, eu tô ungindo em nome de Jesus. Falou uma vez. Só. Eu fiquei com meus dedos assim, ó, pingando aquele óleo assim, assim, esperando, né? Ué, e aí? Não vai fazer nada? Aí ele falou assim, já tá liberada a palavra de cura. Ele já levou na cruz, ponto final. Eu saí lá da casa dele, eu achei que eu ia ver as verrugas caindo ali, a hora que eu saísse, mas não, o que aconteceu foi muito, e passou um dia, 2 dias, 3 dias, nada, 15 dias depois, eu lembrei de quando Jesus curou aquele cego, e ele fez aquela meleca no chão, cuspiu, tal, e colocou no olho do cego, ele falou, agora você vai até o tanque e se lava. Quando o cego voltou enxergando, cara, ele foi cego, ele voltou enxergando. Aí eu me liguei, cara, tem coisas que não é assim de uma hora para outra, né? Aí eu tomei posse daquilo lá, falei assim, não, aquela oração daquele dia, com aquele óleo sujo, fedorento, vai funcionar na minha vida, né? Daí eu olhava para as verrugas assim, a partir de hoje, eu não aceito mais vocês na minha vida, eu tomo posse daquela oração. Cara, no outro dia, sumiu, simplesmente sumiu, não tem mais nada, até hoje, nunca mais voltou. Aquele dia eu entendi que a presença de Deus, você ter esse equilíbrio entre eu não preciso que alguém faça uma oração daquela, que mude a voz, e assim, eu senti um arrepio para eu ter um toque de Deus na minha vida, eu não preciso disso, sabe? Então a gente buscar esse equilíbrio é só na convivência com Deus mesmo, Deus vai fazendo você amadurecer nisso, e você vai entendendo, né, na prática, que você não precisa, né, desse arrepio, né, sempre que você, eu quero sentir a presença de Deus, né, e você falou, né, quando a gente é de uma igreja que a gente acredita nos dons, acreditamos que no falar em línguas e tudo mais, e tem gente que ela é batizado no Espírito e uma vez daí não pratica aquilo. Aí não, mas é que eu não senti de orar, eu não preciso sentir para orar em línguas, entendeu? Mais ou menos isso, vou deixar a Su falar um pouquinho. Vamos lá, Su, o que você acha aí? Como que a gente mantém esse equilíbrio? Então, a gente... Ele falando essa questão e eu lembrei que muitas vezes, até mesmo dentro das igrejas, a gente é acostumado com aquele sensacionalismo, né? Daquele uau! Do show, né? E é um movimento, e é grito, e é pra lá e pra cá. Não que isso não seja bom, né? Isso testifica a presença de Deus nas nossas vidas. Mas como a gente está acostumado, às vezes, nesse ambiente, a gente acaba entrando nesse comodismo, a gente tem, muitas vezes, a gente vive de emoção, simplesmente, né? Por exemplo, eu tenho um culto na terça, então eu vou na terça-feira e eu crio um movimento, porque eu vou para lá, e eu oro, e eu uso todas as minhas forças para orar, e aí passa quarta, passa quinta, chega na sexta-feira, eu tenho culto novamente, eu vou lá e eles tocam um louvor que mexe com a minha emoção, que mexe com o meu cérebro, e o ser humano ele tem essa tendência, né, a se emocionar por uma música, por uma palavra bonita, e aí passo o sábado e chego domingo e já tem um outro culto, e eu sempre costumo dizer que a gente não mede um cristão pelo culto de domingo à noite, mas sim pelas atitudes nele na segunda de manhã, né, na terça, durante o dia, durante o trabalho. Então a gente precisa ter isso na nossa mente para a gente não levar uma vida com Deus baseado na emoção de estar em um culto, na emoção de estar em um movimento, porque a presença de Deus ela é real em todos os momentos, né? Nós sabemos que o momento do cultuar é um momento específico, né, para a gente entrar na presença de Deus, para a gente sentir a presença de Deus, para testificar aquilo que ele é dentro de nós, né, para revigorar as nossas forças, né, porque o dom de línguas é a edificação do nosso espírito, e só que a gente entender que Deus está em todos os lugares é extremamente necessário até para a nossa vida cristã e na nossa conduta de ser santo, como Jesus foi santo. Então a gente perceber que eu sei que Deus está aqui no ônibus, na faculdade, eu sei que Deus está comigo, eu sei que o Espírito Santo habita em mim, então a gente consegue ter umas percepções, né? E
É como se, por exemplo, eu sou casada há um ano, por mais jovem que eu seja, eu sou casada, e eu sei que o meu esposo me ama, porque nós testificamos isso, nós decidimos construir uma vida junto. Mas às vezes nós precisamos também daquele abraço, daquela fala, de dizer "Ei, eu te amo", para que a gente não entre nesse comodismo, de certa forma, mas eu não preciso que meu esposo esteja me bajulando o tempo inteiro, né, falando toda hora, porque nós sabemos e nós temos a ciência e o sentimento de que nós nos amamos. Então, entender que Deus está conosco o tempo todo, muitas vezes nos momentos de silêncio de Deus, porque Deus muitas vezes fica em silêncio conosco, ainda mais no momento que nós precisamos. Não que isso seja um sinônimo ou de abandono de Deus, né? Porque muitas vezes o silêncio de Deus nos causa uma angústia e, tipo, Deus não está aqui porque Ele não está falando comigo, porque eu não estou arrepiada, então Deus não está aqui. Mas muitas vezes Ele nos testa a nossa fé, né? Jesus diz, felizes são aqueles que não viram, mas creram na palavra de Deus. Então, muitas vezes Deus fica em silêncio para que Ele veja as nossas atitudes, né, em um momento de adversidade e como a gente vai se portar diante disso, do não sentir, né? Enquanto eu não estou sentindo, qual que vai ser meu posicionamento como cristã? Eu vou mesmo assim continuar adorando? Eu vou mesmo assim continuar crendo? Ou eu simplesmente abandono tudo que a palavra diz sobre a presença de Deus por um simples momento de silêncio? Então, eu acho que a gente precisa ter essas duas percepções bem ativas dentro de nós, né? E entender que a presença manifesta de Deus é extremamente necessária, mas entender também que o silêncio de Deus também é extremamente necessário para as nossas vidas. Amém. Enquanto vocês dois estavam falando, eu lembrei de Jonathan Edwards, e ele foi um dos responsáveis pelo avivamento lá nos Estados Unidos, isso ali no século XVIII, em 1740, por aí, e ele até escreveu um livro chamado Afeições Religiosas, que fala sobre essa emoção sendo colocada para fora, né, pelos cristãos. E ele veio de uma comunidade muito tradicional, e assim, pode-se dizer que ele pastoreou o avivamento nos Estados Unidos nessa época, e é muito doido porque teve algo muito chave, que ele não acreditava muito no início dessa, gente chorando, gente gritando, gente rolando, ele não acreditava, até o ponto que a esposa dele foi tocada por isso. E aí ele falou assim, você não pode dizer se um avivamento é de Deus ou não por causa do emocionalismo, mas ele disse assim, mas sim por causa do resultado que o avivamento gerou. Então, se aquela pessoa ela caiu, mas se ela levantou transformada. Então, esse é o poder, né, de você você estar diante da presença de Deus, você pode até cair, mas é a forma como você levanta que vai dizer se você foi transformado ou não. Então, eu achei muito massa esse link aí. Deixa eu falar uma coisinha, Marcelo, cara. É impossível não lembrar de umas coisas que acontecem, né? E eu lembro de numa cidade que a gente estava ministrando, e depois que a gente ministrou o culto, estava lá na igreja, foi muito legal, tal, joia. Aí depois a gente foi para uma lanchonete para a gente comer, como todo bom crente, né? Depois do culto a gente vai comer, né? Aí a gente tava com uma galera, acho que a gente foi umas 15, 20 pessoas mais ou menos, e era um lugar que tinha várias, como se fosse uma praça de alimentação no shopping, mas não era um shopping. E era um lugar bem amplo, assim, e a gente juntou todas as mesas ali e tal, e conversa vai. Gente, Deus estava ali. A gente tá falando, né? Deus está em todo lugar. Agora, uma coisa que não me sai da cabeça, e a gente tem como crescer, e essa é uma das coisas que acho que Deus me chamou para fazer, sabe? De provocar as pessoas. Por quê? Porque a gente precisa provocar também a presença manifesta de Deus. Porque Deus está em todo lugar. E aonde tem gente, tem necessidade. Então, aonde tem pessoas, tem coisas para a gente, como cristãos, fazer, né? E daí, o que aconteceu? A hora que um garçom veio servir a gente ali, Deus deu uma palavra de conhecimento e falou a respeito de uma dor que ele estava. Aí eu podia muito bem me calar, falar assim, Deus está aqui, Deus está dentro de mim, mas deixa ele com a dor dele, né? Eu quero comer. Mas, gente, a presença manifesta de Deus depende muito do nosso posicionamento, da nossa ousadia de querer realmente agir como cristão e querer ser como Jesus foi,
né? Aí eu perguntei para ele, viu, por acaso você tá com alguma dor aí nas suas costas? Daí ele falou assim, cara, tô o dia inteiro assim, eu não posso orar por você? Eu falei, pode. Orei por ele, ele foi curado na hora, a dor sumiu na hora. Nossa, a galera que tava em volta já ficou tudo ouriçada, que legal, não sei o quê. Tudo Cara, o cara aleluiado. sumiu. Onde é que ele foi? Foi lá na lanchonete dele, de repente ele voltou com 2 cozinheiras. Elas também estão com dor, você pode orar com elas também? Gente, foi um avivamento naquele lugar. Agora eu me pergunto, se a gente ficar calado, se a gente não fizer nada, a gente só fica com a presença de Deus aqui dentro da gente. A presença de Deus, ela tá em todos os lugares, mas ela tá esperando somente um filho de Deus cheio de ousadia chegar e provocar a presença de Deus, falar assim, não, eu vou fazer isso, vamos lá, né? Eu acho que isso aí acho que muito do que ainda não aconteceu no mundo, né, na nossa cidade, é porque os cristãos se calam muito e a gente vive muito a nossa vidinha normal e a gente não incita, né, provoca mesmo a presença de Deus se manifestar em outras pessoas. Às vezes a gente fica até meio que com um medo, né? Porque eu trabalho bastante com adolescente e eu lembro que a gente teve um retiro no final de semana e nos cultos os adolescentes eles estavam com um anseio de orar pelas pessoas que estavam ali e de ministrar e tudo. E aí a gente saiu desse retiro cheio da presença de Deus e a gente foi fazer um evangelismo e esses mesmos adolescentes que estavam lá dentro ministrando já não queriam mais porque as pessoas eram de fora da igreja, tipo, pô, o que as pessoas vão pensar? Ou o que vão falar de mim se eu for ali e orar por tal fulano? Eu não conheço ele não é da igreja, né? Então, aquilo ser crente dentro da igreja, onde todos são do mesmo ambiente, é muito fácil. Sim. A gente orar por quem já acredita no que a gente está orando é muito simples. Mas a gente precisa ter essa ciência de que o nosso papel não é ficar só dentro da igreja e ser crente dentro da igreja. A gente precisa levar essa presença de Deus para fora também, né? Transformar as pessoas, porque esse é o ID, né? É o que Deus nos ordenou fazer. Ele não nos ordenou criem igrejas e fiquem dentro das igrejas, orem dentro das igrejas. Não, vá pelo mundo e mostre quem eu sou. Então, dentro da igreja você tem essa presença manifesta, se encha, transborde, mas para ir para fora e levar essa presença junto, né? E isso é muito lindo, ver Deus manifestar fora da igreja, é incrível, e isso só acontece quando a gente tem essa percepção de que eu saí da igreja, mas a presença de Deus veio comigo, e eu sei que a presença de Deus é o suficiente para transformar qualquer ambiente. Sim, uau, glória a Deus por isso. E eu achei muito interessante que na fala de vocês dois tiveram 2 expressões, e aí eu vou jogar a polêmica. Uma das expressões foi entrar na presença de Deus, e a outra expressão foi carregar a presença de Deus. Então eu queria saber de você, Su, a gente entra na presença de Deus ou a gente carrega a presença de Deus? Vai lá. Então, eu até separei, tem no Salmo 100, versículo 2 diz assim: prestem culto ao Senhor, entrem na sua presença com cânticos alegres, né? Eu acredito que a presença de Deus, ela habita em quem é santo, em quem tem as mãos limpas, o coração puro, né? Mas eu acredito que o ambiente, ele já está, o ambiente espiritual é muito real à nossa volta. Então eu acredito que a gente entra na presença de Deus. Ela está aqui, mas eu me preparo, eu tiro as sandálias dos meus pés, eu deixo para trás os meus pecados, as minhas iniquidades, peço perdão para poder entrar na presença de Deus, um lugar santo, um lugar onde ele se manifesta, onde é o próprio Deus, né? Eu acho que eu, como um ser humano falho, não tenho esse poder de atrair a presença de Deus. Eu tenho o poder de me limpar e de, com toda a humildade e um coração contrito e quebrantado, que isso agrada ao Senhor, eu consigo entrar pela misericórdia dele, entrar na presença dele, cear junto com ele, ter comunhão com ele. Show. E aí, Marcelo? Eu acredito que, naturalmente falando, né, a partir do momento que a gente é recriado, o nosso espírito é recriado, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então, você falar, eu carrego a presença
dele, não está errado, porque o Espírito Santo habita dentro de nós e aonde a gente for, o Espírito Santo está aqui dentro e a gente está carregando a presença dele. Ok, mas assim como a Su falou, eu acredito também que tem momentos, sabe, que você entrar, até teve uma vez um pastor que falou para mim, ele usou aqui um exemplo daquela música, a gente cantou já muito essa música, eu não sei se é da Nível ou não, aquela vem neste lugar, enche esse lugar. Tá, a gente cantando vem, mas pera lá, ela já não tá aqui? Como assim? Eu tô pedindo pra ele vir, né? Tem umas coisas assim que são as expressões, né? Mas eu acredito também, sabe, que tem momentos que Deus se faz presente de uma forma assim tão intensa, e eu acho que nenhuma pessoa na face da Terra pode dizer que conhece 100% a respeito da presença de Deus, o que é. É muito difícil, gente. A gente tem uma noção, mas muito pequena do que é a presença de Deus. Uma vez que eu estava ministrando louvor, no meio, assim, eu parei, eu falei na igreja, parei o louvor. Falei, gente, sério, eu não sei, se a gente tivesse noção mesmo que nós estamos diante do Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, eu não sei se a gente já está do jeito que a gente está aqui agora. Não dá pra gente imaginar, gente. Imagina Deus estar ali, né, no ambiente. Então é muito. Mas eu acredito que tem coisas muito específicas, tem situações muito específicas que Deus se manifesta de uma forma que a gente pode entrar. E esse entrar, né, na presença dele é diferente de você carregar a presença dele. Então, de repente, tem um mover acontecendo num lugar, de repente, tem um mover acontecendo em determinada igreja, cidade, tal. Você entrar dentro desse mover. É diferente de você só carregar a presença de Deus. E também você pode carregar a presença de Deus e aonde você estiver, é como se fosse uma bomba, né? Aonde você está, coloca essa presença para fora. Então, daí os outros que vão estar à tua volta também, eles vão estar entrando nessa mesma presença que você vai estar derramando no ambiente, né? Então... Uau, glória a Deus. Não, eu acredito muito no que vocês dois trouxeram e principalmente no carregar, né? Eu acredito que a gente conhece frações, né, da presença de Deus e nós carregamos frações pequenas, né? A gente, cara, depois que Jesus veio à Terra, né? Depois subiu aos céus e o Espírito Santo veio, mesmo assim, mesmo a gente tendo grande glória de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, a gente ainda não sabe nem 1% do que é de fato a presença de Deus. Então, esse fato da gente carregar a presença, eu acho que é algo muito forte quando a gente para pensar. Por exemplo, eu não sou ministro de adoração, mas eu lembro que uma vez me chamaram para quebrar um galho. Ixi. E aí eu fui ministrar, fui tocar violão e cantar. Então, assim, ó, mas você toca bem, eu já podia tocar. Misericórdia. Não, Marcelo, não, você toca. Vamos ser sinceros, Marcelo. E aí... Pra quebrar um galho, você toca bem. Não, pra quebrar um galho tá ótimo. E aí, cara, eu lembro que eu fui naquela igreja e eu comecei a ministrar, e eu lembro que eu falei, Deus, é o Senhor quem vai aparecer aqui. E aí, e assim, mesmo eu não tendo a técnica suficiente para aquilo, eu vi o Senhor tocando aquelas pessoas. E eu falei, caraca, foi algo que eu sempre falo isso, que é apesar de nós, né? A gente vai, isso não é também um motivo para a gente não se aperfeiçoar, para a gente não melhorar, mas, né, nos nossos dons, enfim, mas é sempre apesar de nós, né? O Senhor, quando ele quer vir, ele vem e ele move. É muito interessante quando a gente vai pensar sobre unção, né? Que é, entre aspas, uma liberação de algo da parte de Deus que a gente não sabe. Pergunta para qualquer pessoa para ela explicar a unção, né? Perguntaram para Leonard Ravenhill, né, do livro Porque Tarda o Avivamento, ele falou assim, eu não sei explicar o que é unção, eu sei quando eu não estou ungido. É só isso, eu sei quando eu tenho e eu sei quando eu não tenho. Então eu achei muito massa tudo que vocês trouxeram. E eu gostei de uma frase que a Su falou, que ela falou assim, eu não consigo atrair a presença de Deus. E aí eu vou para essa pergunta, já que ambos de vocês, né, trabalham com adoração também, muitas vezes é cobrado de um ministro, né, que ele suba lá no altar e, ó, a sua responsabilidade é atrair a presença de Deus. Então, menino, vai lá, menina, sobe lá e atrai a presença de Deus.
Então, eu queria perguntar para vocês, essa expressão, de fato, ela é correta? E se ou a gente só precisa estar consciente da presença de Deus? Então, assim, são duas coisas diferentes. Ou a gente atrai a presença de Deus, ou a gente está mais sensível e consciente da presença naquele lugar. Então, queria perguntar, e aí, Marcelo, conta pra gente. Olha só, eu sou muito desse versículo, né, que fala, o Senhor habita em meio aos louvores. Para mim é muito simples isso. Se ele habita em meio aos louvores, né, quando eu estou no ambiente de louvor, de adoração, e eu sou o responsável, já que estamos falando dessa responsabilidade, eu sou o responsável falando só de culto, né, na igreja, né, responsável pelo louvor naquele dia e tal. A partir do momento que eu estou ali com o coração sincero diante de Deus, e estou louvando, estou levando a igreja a louvar e adorar também, não tem como a gente não atrair a presença dele, né? Agora, assim, de verdade, mano, eu não ligo. Eu já cansei de ouvir isso aí, o pastor falar pra mim assim, ó, você tem 5 minutos para atrair a presença de Deus aí, para Deus vir aí. Assim, mano, fica tranquilo, em 30 segundos ele tá aí. Por quê? Porque eu não vou começar a adorar a Deus ali, 5 minutos antes do culto. Se eu entendo o meu papel como ministro de louvor, a minha vida é uma vida de adoração. Então eu estou pronto agora. Se alguém chegar para mim assim, Marcelo, vai ter um culto agora na Arena da Baixada ali, e tipo, não tem ninguém para fazer o louvor, vamos lá, agora. Eu vou e faço. Porque, não, eu tenho que me preparar. Mano, eu tenho que estar preparado a todo momento, sabe? Sim. Então Deus habita em meus louvores. Então eu tô ali embarcando nessa. E isso não está atrelado ao número de pessoas. Sim. Pode estar a igreja cheia, pode ter uma pessoa, os melhores, sem dúvida, os melhores períodos que eu tive de louvor foi quando não tinha ninguém no ambiente. E não estou falando do meu secreto com Deus. Eu estou falando eu vou dar um exemplo aqui, o nosso devocional lá no Alcance, todo dia a gente faz o devocional das 8 às 9 da manhã. Fica a dica aí, gente. Todo dia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, a gente transmite pela internet. E antes a gente se mudar para o templo que a gente está agora, a gente estava lá na Água Verde, eu fazia já isso aí, já há muito tempo que eu faço. E eu lembro bem que o pastor Luciano chegou para mim, bem no começo do Alcance, e deu as minhas atribuições, né? Marcelo, eu quero que você venha aqui na igreja e fica das 7 da manhã, 8 da manhã, manhã inteira. Vai naquele teclado ali, fica adorando o Senhor, abre a Bíblia e fica lá. Eu falei, meu Deus do céu, né? Cara, depois que eu comecei, não parei mais. E, tipo, isso é um prazer, não é uma obrigação. Eu lembro de uma vez, isso aí é bem para ilustrar bem, né? Como Deus não se move pelo tanto de pessoas, mas pelo coração de quem tá ali, né? E só tava eu. E eu lembro que entrou um senhor na igreja, eu vi a hora que ele entrou, só que daí ele sumiu. Mas depois eu fui entender por quê. E eu tava ali com a Bíblia aberta e cantando a Bíblia, e de repente eu vi só a hora que ele saiu, tipo, uns 40 minutos depois ele se levantou, ele tava lá atrás, ele se levantou e saiu. Depois, um dia depois, ele veio me falar, Marcelo, você não sabe o que aconteceu, a hora que eu entrei na igreja, a presença de Deus estava tão forte, e eu tava ali na última fileira, eu não consegui dar um passo, mas eu caí no chão e eu fiquei lá. Cara, ele era um senhor, assim, tipo, uns 75 anos de idade. Ele falou bem assim, eu tive a melhor e maior experiência da minha vida. Cara, não tinha ninguém lá, só tinha, sabe, não tinha ninguém na igreja. Não tinha ninguém. Ele falou, a maior experiência da minha vida com Deus, onde eu senti a presença de Deus, ele falou muito comigo. Então, eu acredito que quando a gente tá com o nosso coração, né, assim, contrito mesmo, com o nosso coração ajoelhado diante de Deus, e adorando, e fazendo do ambiente onde a gente está um ambiente de adoração, Sim. a gente contagia, e é impossível Deus não vir num ambiente desse. Amém, amém. Glória a Deus. E é isso, a gente atrai a presença de Deus? Então, usando esse mesmo versículo que o pastor falou sobre que Deus habita em meus louvores, sempre que eu vou ministrar em alguma igreja, ou até mesmo no nosso grupo de louvor local da igreja, eu costumo sempre falar que a nossa missão, né, o nosso intuito é levar a igreja a adorar, né?
A presença de Deus é algo muito contagiante, algo muito palpável, ao mesmo tempo, né? Que não é visível, é algo muito palpável, muito real, né? E não tem como. Se eu tô aqui, eu começo a adorar, e logo o pastor começa a adorar aí na casa dele, logo você começa a adorar. Por mais que a gente esteja via vídeo a quilômetros de distância, essa junção de adoração, né? Essa elevação de uma adoração, de entoar uma música atrai a presença de Deus de alguma forma, né? Como eu digo, tirando nossas sandálias dos nossos pés, como nós, como ministros de louvor, nós temos que ter a consciência disso, né? De que nós estamos à frente e há uma grande responsabilidade nisso, a gente não pode deixar isso para trás, porque o louvor é uma seta muito grande de Satanás, é um alvo muito grande, porque o que ele quer é impedir que a igreja adore, mas é muito real o que um louvor pode fazer, né? A atmosfera que pode criar. Eu lembro muito bem em uma ministração que eu fiz que marcou muito a minha vida, né? Nós, como ministros, nós sabemos que tem algumas ministrações que ficam marcadas nos nossos corações, porque Deus nos permite viver algumas coisas assim, que é só pela graça, porque tudo que é de bom em nós vem de Deus e tudo que é de ruim em nós provém de nós mesmos. Mas eu lembro que nós estávamos cantando Só Quero Ver Você, e chegou uma hora onde ficou as palmas e as vozes cantando o que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar, o que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo, e a igreja estava cantando com tanta verdade, sabe? O que os anjos vêm que a presença de Deus veio de uma forma, sabe, arrebatadora, literalmente, assim. E quando a gente viu, as pessoas já não estavam mais cantando, mas provinha de dentro delas uma adoração singular de cada um, e cada um dizia uma palavra diferente, mas não foi porque nós atraímos a presença de Deus de alguma forma com mérito, mas porque a gente elevou algo a Deus primeiro. Então, a gente entende que o fogo de Deus não desce em altar que não está restaurado. Então, aí a igreja, num só corpo, numa só voz, entoando e um contagiando o outro com essa presença, a gente consegue entender que a presença de Deus é algo que sim, é muito real. E por mais que a gente não atraia, se a gente decidir erguer as nossas vozes, independente de quantas pessoas tenham, como o pastor falou, né? Se a gente erguer algo e elevar algo a Deus, com Sim. certeza dele vem algo para nós, porque a palavra de Deus não volta vazia, né? A nossa adoração não volta vazia. Deus, ele nos escuta e ele derrama essa graça sobre nós, sabe? Mesmo a gente não merecendo. Amém, amém, Olha só que glória a legal, Deus. João. Deixa eu só ler um negocinho aqui, Apocalipse 19, 5, né? Fala assim: então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos, dar-lhe glória, e assim vai, gente. É impossível, né? Deus habita no meio dos louvores, e quando a gente consegue, como a Su falou, né? O nosso papel, e eu sempre falo isso também quando eu vou ministrar para alguma equipe de louvor, o nosso papel é ajudar a igreja a adorar o Senhor, não é atrapalhar, né? A gente vai ajudar a igreja a louvar, a adorar o Senhor, e, nossa, é maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Eu gostei muito do que vocês falaram, até num contexto de congregação, né? E a gente sabe que Deus, ele ama se revelar em meio ao seu povo. Assim, grandes momentos com Deus, não, obviamente, não liderando adoração, mas estando em adoração, nunca foram sozinhos no meu quarto. Foi no momento onde a igreja toda ela estava em uma só voz, buscando uma única coisa, que era o Senhor. Então, você via o ambiente inteiro sendo transformado. Então, eu até lembro, né, trazendo para esse campo da experiência, uma experiência que eu tive não faz muito tempo, foi até lá na igreja, lá na Alcance, foi um culto para voluntários, em que estava o Theo Rubia, e tava cantando aquela música famosa dele lá, agora tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era tão lindo Pode assim morar e aqui. tal.
E aí, assim, eu lembro que a igreja começou a entrar num lugar diferente, sabe? Em entrega, adoração ao Senhor. Deu para ver que, sabe aquele movimento que parece que a anteninha espiritual ela dá uma balançadinha, tipo assim, cara, tem um negócio rolando aqui que não é normal. E aí naquele momento eu parei, eu falei assim, Deus, o Senhor está querendo fazer algo, o Senhor está querendo falar algo. E aí eu lembro nitidamente que Deus falou comigo através de um sentimento. E Deus, eu pude sentir como se fosse a saudade de Jesus da sua noiva. Eu não vi, né, fisicamente, e eu também não vi no meu espírito, mas eu tive o sentimento de saudade que Jesus estava tendo da sua noiva, e eu lembro, tipo, de ter aquele sentimento assim, e falar, meu Deus, o que é isso? Sabe, porque eu fui tomado pelo Senhor de uma forma absurda, tipo, eu estava explodindo por dentro, porque era um sentimento de saudade do Senhor da sua noiva, e isso se deu em meio ao povo do Senhor, ao povo de Deus. E a gente pode ver que em Mateus 18:20, Jesus disse, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então eu queria perguntar, Sui, qual que é o nosso papel de congregar para que a gente possa estar experimentando mais da presença de Deus? Bom, congregar é extremamente necessário, né? Atos 2, estávamos todos reunidos em um só lugar, né? Roubou o que eu ia falar. Foi uma ordem que o isso próprio aí. Jesus deu para eles. Vão lá, se reúnam, né? O Espírito de Deus poderia ir na casa de cada um individualmente? Poderia, mas Jesus falou: não, eu quero que vocês se unam lá, quero que vocês estejam juntos, quero que vocês se fortifiquem, que vocês adorem juntos, né? Então, eu sempre digo, a igreja, ela é fundamental nas nossas vidas, né? Para a fortificação, porque a Bíblia diz é melhor que sejam dois do que um só, né? Se um cair, o outro levanta, né? A gente se ajuda e muitas vezes já aconteceu de eu ir para a igreja sem expectativa no culto, né? Acontece às vezes da gente ir, tipo, não quero muito, hoje não tô bem, né? Mas a gente vai e quando a gente entra na igreja e já chega um outro amigo, um irmão que já tá numa expectativa diferente pro culto e ele já te contagia, e aí vocês já adoram junto, vocês congregam junto, e quando você sai dali, você já sai totalmente diferente. Se eu decidisse com essa minha vontade momentânea de né, foi o que a gente falou no início, de eu preciso sentir primeiro para adorar a Deus. Não, se eu levasse isso de não quero, vou ficar na minha casa hoje, talvez isso criaria em mim um esfriamento espiritual, né? Tipo, de hoje vou ficar na minha casa, não vou ir para a igreja. E aí no outro dia, e o diabo ele usa essas pequenas brechas, né, da nossa vida, né? A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. E o congregar, o estar junto, o se fortalecer é extremamente excepcional nas nossas vidas e nos fortalece, né? Nos fortalece. Por mais que nós sabemos que a presença de Deus é real e ela habita conosco, né, o tempo inteiro, nós somos seres humanos, nós precisamos da ajuda um dos outros, né, para que a gente se levante, se ajude e adore a Deus junto. E a congregação, ela tem esse papel fundamental, a igreja tem esse papel importantíssimo na nossa vida espiritual e na nossa vida em comunhão com Deus. Amém, amém. E aí, Marcelo? Ela falou que eu ia falar. Que bom, né? Eu ia usar exatamente esse texto de Atos 2 e é magnífico, né? Saber que eles estavam ali reunidos, né? Todos no mesmo lugar. Então eles estavam esperando a mesma coisa, né? Então quando tem essa unidade, então quando a gente convoca a igreja, levante suas mãos e declare isso, né? Numa só voz. E eu acabei de ler aqui em Apocalipse, né? Era como se uma voz de uma multidão falando, né? Então tem algo especial em você fazer uma coisa sozinho e você fazer com muitas pessoas com o mesmo objetivo, indo para o mesmo caminho. Gente, não tem como, tem alguma coisa de especial nisso, né? E em Hebreus 10:25 fala assim, né? Não deixemos de nos congregar, nos reunir como igreja,
como segundo é o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, assim, a Bíblia já fala para a gente não deixar da gente se reunir, de congregar, e isso que o João falou é muito legal a experiência que ele teve, ao mesmo tempo é triste, né, se a gente for pensar bem, né, poxa vida, é um sentimento de saudade, né, é muito triste a gente imaginar que Deus sente saudade do seu povo, você só sente saudade de quem você tem, de quem não está perto de você, né, então se a igreja não está perto dele, sente saudade, né, é bom a gente rever muita coisa, né, mas, puxa vida, é fantástico quando acontece coisas, e coisas coisas que só acontecem quando a igreja está reunida, tem coisas que vai acontecer, assim como o casal, né, o João ainda não sabe o que é isso, né, mas logo saberá, né, tem coisas que acontecem com o casal, que é só o casal que sabe, então tem muitos assim que falam assim, não, eu sou adorador extravagante, né, daí ele não quer nem saber, ele tá na igreja, ele quer voar, ele quer dar soco em todo mundo e tal, gente, tem coisas que você vai curtir com Deus no secreto, é coisa assim íntima sua com ele, né? Tem coisas que vai acontecer no coletivo que não vão acontecer no secreto e vice-versa. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque tem gente que deturpa muito, sabe? Essa intimidade com Deus ele quer expor para todo mundo. Não, pera lá, tenha sua intimidade com Deus, você e Deus. Agora quando a gente está como igreja, e às vezes tem uns que acham ainda que por você estar na igreja e você não tá louco, aloprado lá, sabe, pulando e, sabe, fazendo doideira e tal, nossa, que igreja fria. Não, pera lá, gente, você não sabe como é que aquela pessoa é com Deus, a intimidade dela, ela tem com Deus. Então Eu quando a gente tá lembrei, reunido, né? perdão te Fala, Su. Não, pode interromper. falar, Su, pode falar. Eu lembrei de uma experiência que eu tive, você falou agora, né, da Igreja Fria, né? Eu participei de um evento de influenciadores cristãos ano passado, no final do ano passado, e eram várias pessoas que trabalhavam com internet, mas de várias denominações diferentes. Tinha da Assembleia, Adventista, tinha de todas, né? Todo mundo reunido. E tem esse choque, né? Esse choque de cultura e de igreja, querendo ou não, cada um tem a sua, né, a sua doutrina e tal. E aí eu lembro que a gente foi para um culto pela manhã, que são os melhores, na minha opinião, culto pela manhã ganha meu coração. E a gente foi nesse culto e começou a ter um mover do espírito ali, e o pessoal da Assembleia já estava no manto. Tava rodando, tava rodando. Né? Eu sou neopentecostal, um pouquinho mais pentecostal, então eu também já estava ali nos pulinhos. E eu vi uma amiga minha sentadinha lá atrás, no fundo, sabe? E ela tava com a mão no coração, assim, e ela tava de olho fechado e tal. E eu falei, nossa, que triste que ela não tá sentindo, né? Eu falei isso, para você ver como a gente tem essa percepção de que só do nosso jeito que as coisas acontecem, né? E eu no meu coração, eu me entristeci por um momento. Eu falei, nossa, ela tá tão quietinha, que pena, tá tendo um mover tão gostoso, né? Que a gente tá aqui no Eita Glória, Xeramanaia. E Deus me mostrou isso, porque quando acabou o culto e a gente saiu do culto da manhã e foi tomar o café, ela chegou para mim e ela falou bem assim, Su, foi o melhor culto que eu tive nesse retiro, foi esse dessa manhã. E aí Deus falou, viu? Não é só porque ela não tava da mesma forma que você que eu não tava com ela. Não é só porque ela não tava pulando ou tal que ela não tava me sentindo, porque eu me manifestei da forma do nosso jeito diferente, porque Deus tem a particularidade com cada um. Deus sabe como lidar comigo e Deus sabe como lidar com o pastor, sabe lidar com o João. Então, e aquilo me confrontou muito. Eu só queria contar porque foi exatamente de encontro que o pastor falou, né? E aquilo me marcou muito, né? E a gente tem esse olhar às vezes julgador, né? De que só porque a pessoa não tá chorando ou porque talvez não tá sentindo a presença de Deus, uma pessoa fria. E às vezes não. Cada um tem a sua forma particular ali da presença de Deus, de sentir a presença de Deus e manifestar ela, assim. Ô, João, posso falar mais um negocinho só? Com certeza. Então, ela falando isso daí é muito interessante, porque a gente tem que ter muita sabedoria, né? E inteligência, né? Primeiro, pra gente não julgar, obviamente, não julgar, mas nós, como igreja, eu fico imaginando, quando a igreja, de um modo geral, ela entender e ela quiser realmente obedecer a palavra, cara, os nossos cultos vão ser, assim, tipo,
terrivelmente espetaculares. Terrivelmente espetaculares foi bom, né? Toda semana, né? Sabe por quê? Porque eu já ouvi de uma pessoa falar assim, não, eu tenho o meu jeito de adorar. Eu entendi o que a Su falou, eu concordo, porque senão a gente entra num julgamento, né, da pessoa, né, e às vezes a pessoa foi mais tocada que a gente que ficou pulando lá. Tudo bem, mas assim, infelizmente tem muita gente que acaba entrando numa assim de, assim, não, eu tenho o meu jeito, porque a pessoa é mais quietinha às vezes, e ela acha que o jeito dela adorar a Deus tá bom. Não, eu não preciso pular, eu não preciso dar brado de júbilo. Ela tá falando exatamente tudo que a Bíblia fala pra gente fazer, ela tá falando que ela não faz. Então isso me deixa um pouquinho assim preocupado, sabe? Porque o louvor não é pra pessoa se sentir bem, é pra Deus. Então sempre que a gente tá ministrando louvor, eu não tô ministrando assim, eu vou cantar essa música pro fulano não se sentir bem. Nunca, jamais, jamais. Sabe? Então, e as pessoas, infelizmente, tem muita gente que vai na igreja, o louvor hoje não estava muito bom. No final do louvor que estava ficando bom, parou. Assim, como assim no final? Então você não foi preparado para adorar a Deus, né? Então, assim, se na Bíblia fala que Deus ama que o povo dele dance, dê brado de júbilo, bata palmas, levante as mãos, cara, são expressões de louvor. Agora imagina quando a igreja entender isso. Cara, quando a gente tocar uma música de celebração, todo mundo, não importa se você é japonês, se você é chinês, se você é turco, não importa a sua cultura, você vai dançar e se alegrar na presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala isso. Lá nessa parte não fala assim, simples, só vocês africanos dancem na presença do Senhor. Não, é para todo mundo, né? Então são barreiras a ser vencidas, né? De temperamento, de vergonha às vezes, né? Mas é um desafio. Não, enquanto vocês estavam falando, eu também lembrei de uma experiência que eu estava em um culto, e um pouquinho antes de falar sobre isso, a gente é muito marcado como Brasil, né, como brasileiros, até o Marcelo vai saber falar muito melhor do que eu, pela geração ali dos anos 2000, né, a geração da adoração extravagante, né, que, se você não pulasse, se você não gritasse, você não estava adorando, então também tem esse extremo. Só que eu estava em um culto onde todo mundo estava cantando alto, todo mundo estava gritando, todo mundo estava pulando. Nossa, e, cara, eu sentia todo mundo vazio. Sério, sabe já também. Já aconteceu. Sabe quando você sente que aquela adoração ela está sendo vazia? É uma emoção, né? Como as pessoas tivessem emoção. Porque não está sendo consciente. Não tem. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, né, em Romanos 12, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. Né? Não é um culto emocional. A emoção é importante? Claro que é importante, porque é uma forma da gente demonstrar, né, de estar colocando para fora aquilo que está dentro. Só que, ao mesmo tempo, ela pode ser algo para maquiar algo que a gente está querendo esconder. Então, quando eu já vi gente, por exemplo, e aqui eu estou falando, não é no sentido de estar julgando, mas é aquela pessoa que ela está louvando o Senhor, ela está assim, ó, o tempo todo, tipo como se fosse uma cara de choro, só que você não vê nenhuma lágrima sendo escorrida, né? Você vê que, tipo assim, parece que para ela adorar de fato, ela precisa estar sentindo aquilo, sentindo a emoção, ou escorrendo uma lágrima, para daí ser uma adoração efetiva, né? Então... E veja bem, João, e olha só, falando de igreja, no culto da igreja, por isso que eu falo que a gente tem que ter muita sabedoria, né? Os nossos cultos lá tem 1.000 e tantas pessoas. Cara, como é que eu vou querer assim? Eu não conheço as 1.000 e tantas pessoas que estão lá. Eu não sei o que elas fizeram antes de ir para o culto, se elas brigaram com o marido, com a esposa, com o filho, brigaram no trânsito antes de chegar lá, para eu olhar e falar assim, puxa vida, a igreja não está fluindo. Eu tenho que fazer minha parte. Agora, cada um ali tá num nível com Deus. Então tem gente que nem sabe que tem que levantar a mão. Você canta lá uma música lá assim, tipo, o cordeiro, o leão rugiu. Nossa, o cara já vai ficar com medo. Nossa, tá parecendo um leão aqui e tal. O cara nem sabe que leão que eu tô falando, sabe? Então é muito difícil a gente medir, né, num culto público, porque tem pessoas que nem sabem quem é Jesus. Né? Como é que elas vão adorar alguém que eles nem conhecem? Né? Como é que eles vão elogiar alguém que eles nem conhecem, né?
Agora, no que diz respeito à nossa vida pessoal, à medida que a gente vai conhecendo a Deus, a gente tem que fazer tudo que ele fala pra gente fazer, que agrada a ele. Se é pra dançar, beleza, eu tô no meu quarto aqui, vou dançar pra ele, vou gritar pra ele, vou chorar, espernear pra ele, né? Sim, não, glória a Deus por isso. Gente, vamos para a nossa última pergunta, então. Como a gente está falando aqui, né, o principal público são universitários, eu queria perguntar para vocês, então, no ambiente universitário, que por mais que ele seja um ambiente considerável como hostil para o cristão, como que a gente pode manter uma consciência da presença de Deus, mesmo em meio a tantas distrações? O que você acha, Su? Eu acho que nesse caso tudo se baseia no relacionamento que você já traz de casa, né? Tá muito recente na minha memória, né? O meu tempo de escola, porque não faz muito tempo que eu saí, mas eu lembro que eu tive uma dificuldade lá no nono, no oitavo ano, né? Onde, nossa, lá pelos 14, 15 anos, onde essas propostas e essas distrações do mundo são mais afloradas e mais frequentes, né, na vida dos jovens, né? Aquela atração de, tá todo mundo fazendo essas coisas que são erradas, nós sabemos que são erradas, né? Mas parece muito legal, né? Até mesmo acho que no meio universitário, né, também é difícil, mas consolidar a intimidade com Deus em casa, consolidar o relacionamento. Eu acho interessante que a Bíblia fala vigiai e orai. Por que o vigiai vem antes do orai? E na minha percepção é que se eu estou e eu passo o dia inteiro, desde a hora que eu acordo, vigiando os meus passos, à noite eu vou ter o que orar para Deus. Falar, Deus, olha, eu fiz tal coisa em tal horário do dia, porque eu estava vigiando os meus passos. Porque eu sei o que agrada e o que não agrada a Deus. Nós somos seres humanos, nós vamos ter amigos, não podemos também nos criar uma bolha espiritual, né? Tipo, não quero falar com ninguém, não fala comigo, porque você não é da igreja, então você, por favor, se retire da minha presença, porque eu não quero pecar. É óbvio que a gente não pode fazer isso. Sim. Mas quando a gente tem relacionamento com o Espírito Santo, e muitas vezes eu ouvia na escola o Espírito Santo falar comigo, esse momento, nessa conversa, se retire, sabe? Porque querendo ou não, as coisas a gente vai escutando, eu estava ouvindo uma pregação da pastora Camila Barros, onde ela falava, o nosso problema é achar que a gente não vai ser influenciado por outras pessoas, porque a gente é santo e a gente acha que só nós influenciamos, mas não, as pessoas elas têm o poder de nos influenciar se a gente abrir essas brechas, né? Então, sempre ter o relacionamento consolidado em Deus, sabe? Um relacionamento firme em Deus. E quando a gente pecar ou quando acontecer alguma coisa que a gente sabe que não é do agrado de Deus, não se esconder como Adão fez, como Eva fez, né? Não quero encarar a Deus com medo, talvez, do que ele vai me repreender, mas não. Deus, eu errei, eu sei que eu errei, e o que o Senhor se agrada não é que a gente seja 100% perfeito, mas é que se a gente errou, a gente fale com ele, a gente, né, diga, dê nome ao nosso pecado, fale, Deus, eu fiz isso, foi isso que eu fiz, mas eu não quero mais fazer, sabe? Para que isso não vá criando uma distância, nós mesmos vamos nos afastando de Deus, né? Porque, eu pequei, então hoje eu não vou orar, tô com vergonha de orar, né? Eu fiz tal coisa na faculdade, então eu não vou falar com Deus. Mas não, construir essa base com Deus. Falar, Deus, ó, eu errei nisso. E eu sei que amanhã eu vou ter que voltar para minha faculdade. E eu sei que vai ter novos desafios. Então me ajuda, Espírito Santo. Você que está comigo, você é meu consolador, você é meu ajudador. Então, e construir um relacionamento com Deus, eu acho que é fundamental, assim, para a gente cuidar onde a gente pisa, né, e construir a base sólida, ler a palavra de Deus, caminhar segundo o que ela diz. Então, tudo começa no nosso secreto, para que depois a gente possa ir fortalecido, né, para as diversidades e para os desafios da nossa vida e desse mundo aqui que só quer nos tragar. Amém, amém, glória a Deus. Marcelo, como que a gente se mantém consciente da presença de Deus, mesmo em meio às distrações da universidade? Tudo que a Su falou, assina embaixo, e mais um pouco, né? Não tem uma... Eu vou dizer que talvez essa seja a resposta mais acertada para isso, sabe?
a base que você faz na sua casa, no teu secreto com Deus, é o que vai te sustentar, seja na universidade, seja onde você estiver. Então, se você tem um bom relacionamento com Deus, você se alimenta da palavra, se você se alimenta da presença dele, aí você sai fortalecido, né? E você pode enfrentar qualquer coisa. O meu pai foi professor universitário muitos anos da vida dele, a maior parte da vida dele foi. E eu vou dizer para vocês, a gente falar de distração sempre vai ter. Mas sabe o que ele fazia? Ele era a distração. Ele causava a distração lá na universidade. Ele tinha lá a Aliança Bíblica Universitária. Gente, teve até cura de câncer, né? Nessas reuniões que ele fazia. Todo intervalo das aulas, ia lá, tinha uma sala lá e se reuniam vários cristãos e eles levavam visitantes, a gente se convertendo. E meu pai, cara, meu pai era um exemplo, assim, a ser seguido. Falando era porque ele faleceu em 2019, mas assim, um exemplo a ser seguido. E toda noite, cara, ele voltava para casa e ele falava assim, tipo, e ele dava aula de história, tipo, é muito fácil você entrar e falar de Jesus. E ele chegava e falava assim, eu tava falando lá dos hebreus e não sei o que lá, de repente comecei a falar de Jesus. Daí comecei a falar, daí de repente um tava chorando aqui, no meio da sala de aula, mano. Então ele causava distração. Então se o diabo quer fazer distração, é cerveja aqui, a balada aqui, não sei o que, tal. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma distração maior então, né? A distração é modo de dizer, né? Mas vamos apresentar aquilo que a gente tem na nossa vida, que é o evangelho, que é Jesus. Então ele causava isso, sabe? Isso assim, tipo, nossa, era um exemplo muito grande. Pessoas se converteram, se batizaram por causa do trabalho que ele fez na universidade que ele dava aula. Então, se você que está me ouvindo e você é universitário, se liga, você está fazendo o que nessa universidade? Você está lá à toa, você está de bobeira só para estudar? Deus te colocou ali para você ser o representante dele ali, para as pessoas olhar, e você não ir com medo, vou com medo para a universidade, porque talvez eu vou me desviar. Vai nada, vai se você não tiver uma vida com Deus. Mas se tiver uma vida com Deus, você vai ser um agente de transformação naquele lugar. Então se liga, olhe para ele, vá para cima e vai causar transformação onde você estiver lá na universidade. É isso aí. Amém. E entender que sempre não é por nós, né? Esses ambientes amedrontam muito a gente. Eu já fiz célula em escola e eu sei o quanto é difícil, ainda mais nos dias de hoje, onde com a internet veio a tal da. Não, acho que eu não posso nem dizer mais que as pessoas hoje em dia não têm mais nem só liberdade de expressão, virou uma libertinagem onde todo mundo pode falar qualquer coisa, eu falo o que eu quero, e isso amedronta. E você, se você tem esse desejo no seu coração, né? Aproveitar o gancho do pastor, se você tem esse desejo no seu coração de levar a palavra de Deus dentro da sua universidade, vá. E não olhe para sua incapacidade, porque Deus, a gente está cansado de ouvir que Deus não escolhe quem já é capacitado, Deus nos capacita, né? A gente só precisa se propor e falar, eis-me aqui, eu estou aqui, e Deus vai usar o que você já tem, você não precisa procurar mais coisas, mas Deus usa o que você já tem, e tudo que você precisa para cumprir o seu propósito, Deus já colocou dentro de você. Então, é só explodir essa presença que você tem dentro de você e ganhar as almas para Cristo e levar os universitários e a sua universidade, uma universidade que adora e que engrandece o nome do Senhor. E o que vai acontecer também, isso, exemplo aqui dentro de casa, tanto a Beatriz como a Júlia, já cansei de ouvir elas com testemunhos também, de que elas estavam falando de Jesus, e um dia, outro dia, sabe o que acontece? Quando as pessoas começam a ter problemas na vida, e elas vão ter, sabe quem que elas vão procurar? Eles vão procurar quem traz solução, entendeu? Então elas vão identificar, aquele crente ali, aquele crentinho lá, ele pode ser o que for, mas ele tem algo que ele vai resolver meu problema. Então a gente tem que ser essa pessoa. Amém. Amém, gente. Gente, eu não sei vocês, mas eu fui muito abençoado com esse bate-papo. Eu quero ficamos agradecer. 1 hora. Ficamos mais de 1 hora. Quero agradecer mais uma vez a Su pela disponibilidade de coração, de estar aqui, de estar colocando um pouquinho para fora do que Deus tem feito na vida dela, e ao Marcelo também, mais uma vez, por ter se disposto a estar aqui. Gente, se você não nos segue no Instagram, entra lá no seu Instagram e segue a gente, @Pão Diário Universitários. Se você
não tem o nosso aplicativo, entra lá também e baixa na sua App Store. Tem muito conteúdo bacana, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E, gente, nós ficamos por aqui com mais um Conexão Universitária. Então, te esperamos semana que vem. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.